Olá, primeira série. Esta semana nós iremos estudar sobre os modelos atômicos e características dos átomos, que está no capítulo 5 do livro de vocês. No aluno online eu deixei lá as páginas que vocês vão ter que dar uma lida para se aprofundarem mais no assunto, e também as atividades propostas, certo? Antes de nós conhecermos quais são os modelos atômicos, nós temos que ver o que é o átomo, certo? O átomo é a unidade fundamental da matéria, ou seja, tudo que existe é composto por átomos. É a menor fração da matéria capaz de identificar um elemento químico. Por exemplo, se eu pudesse pegar um grão de areia e dividir esse grão até chegar num momento que fosse muito difícil dividi-lo, então aí eu teria o átomo, ou seja, é a menor parte de uma determinada matéria. Ele é tão pequeno que nenhum microscópio ainda conseguiu vê-lo nitidamente. Mesmo com tanta tecnologia, não foi possível ainda conseguir visualizar perfeitamente um átomo, certo? Só os espaços que ele ocupa. O átomo, a palavra átomo significa indivisível, embora nós vamos ver que esse nome devido os cientistas antigamente, eles pensarem que o átomo não se dividia, não podia se dividir o átomo, eles deram esse nome e permaneceu. Mas atualmente sabemos que o átomo ele é indivisível e ele é divisível e se divide em partículas menores. O átomo ele é formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e uma eletrosfera que contém elétrons que circundam o núcleo. Nós vamos ver bem direitinho como que chegou a esse conceito de átomos aqui, como é que soube que existia um núcleo, que existia uma eletrosfera. Os átomos, eles são representados, por símbolos. Aqui eu tenho o cloro, o sódio, o bromo, o oxigênio, o fósforo e o lítio. Eles estão representados na tabela periódica, todos que existem, que são no total de 118. Eu coloquei aqui também, o átomo ele é representado por essa bolinha, certo? Quando vocês virem no livro de vocês estas bolinhas, cada bolinha dessa representa um átomo, mas não significa que o átomo seja dessa maneira. Ele não é uma bolinha perfeita assim, é só para representá-lo. Aqui nós temos apenas um átomo, no caso representando um elemento. Nós temos aqui uma substância simples formada por átomos iguais, no caso aqui de hidrogênio, mas aqui eu tenho uma molécula, A molécula é o conjunto de átomos, e nós temos aqui uma substância composta que possui átomos diferentes. Nós tínhamos visto sobre substâncias simples e substâncias compostas no período anterior a este, ok? Então, agora nós vamos ver quais os modelos atômicos que existiram até chegar no modelo atômico atual. Nós sabemos que na ciência não existe uma coisa pronta, Vários cientistas estudam e estudam muito para conseguirem chegar a um resultado certo. E no decorrer, vocês irão vendo que os cientistas eles vão se ajudando um ao outro, porque eles vão sempre deixando contribuições para que possam ser estudadas futuramente. Então, vamos agora ver quais são os tipos de modelo atômico que existiram. As primeiras pessoas que criaram o conceito de átomo, afirmaram que átomos existiam, foi Leucipo e Demócrito. Eles eram filósofos gregos que viveram aí entre o século 4 e 5 a.C., e eles criaram o conceito de átomo. Eles quem foram os pioneiros, do conceito de átomo. Então, eles disseram que eram partículas indivisíveis, daí veio o nome átomo, e os átomos diferenciavam um elemento do outro. Quando eles disseram que eram partículas indivisíveis, eles erraram aqui, nesse conceito. Mas eles acertaram aqui, que os átomos diferenciavam um elemento do outro. Existiam átomos de vários elementos, e cada átomo tinha propriedades que identificavam quem era um átomo de oxigênio, quem era um átomo de nitrogênio. Então, eles acertaram nessa parte. Aristóteles, porém, afirmava o contrário.
ele afirmava que a matéria não era formada por átomos, e assim prevaleceu essa teoria dele por 2000 anos. Então veio Dalton, que ele realizou suas pesquisas entre 1803 e 1808, e ele já conhecia o conceito de átomo, né? E ele foi se aprofundar, ele foi pesquisar mais um pouco. Ele afirmou que a matéria era formada por partículas distintas, chamadas átomos, né? Para ele, o átomo era uma esfera maciça, ou seja, o que eu quero dizer quando é maciça? Que ela era toda preenchida, que não existia espaços vazios entre as suas partículas. Era indivisível, ainda afirmando aqui, né, como Leucipo e Demócrito, que era indivisível, e indestrutíveis. Eles dois também afirmavam que o átomo era indestrutível. Existe um átomo para cada elemento, ele também acertou nesta afirmação, né? Também de acordo com Leucipo e Demócrito. E na reação química, os átomos se mantêm. Ele constatou isso aqui através das leis ponderais que nós estudamos, que é a lei de Lavoisier, da conservação da massa, e a lei de Proust, da proporção das massas em reações químicas. E também foi ele o primeiro a explorar as substâncias compostas. Porém, Dalton, ele tinha alguns erros. Por exemplo, na água, que a água, nós sabemos que hoje a molécula da água é H2O. Ele afirmava que a molécula da água era uma substância composta porque tinha 2 elementos, tá certo? Só que ele achava que a água era HO, não 2 hidrogênios para 1 oxigênio, era 1 hidrogênio para 1 oxigênio. Mas na frente, outros estudiosos vão consertar alguns erros que ele cometeu com as substâncias compostas, certo? Mas ele foi o primeiro a identificar, né, a dizer que tinha substâncias simples e substâncias compostas. Dalton, ele fez um símbolo para cada elemento. Por exemplo, o símbolo do hidrogênio era uma bolinha com um círculozinho no meio, o nitrogênio era uma bolinha com um risquinho no meio, um tracinho, e o chumbo era uma bolinha com um L. Só que essa simbologia era um pouco complicada, porque hoje nós sabemos que nós temos 118 elementos. Naquela época não tinha muitos elementos descobertos, mas ficaria difícil para identificar, né? Para aprender que cada símbolo correspondia a um elemento. Outros estudiosos também vão consertar isso aqui, que nós iremos ver mais na frente. O modelo de Dalton, ele era chamado de bola de bilhar, porque ele afirmava que era uma esfera maciça, ou seja, era uma bolinha maciça, por dentro ela era toda preenchida, indivisível e indestrutível, né? Então, se parecia com a bola de bilhar, uma bola de sinuca, que é redonda e o seu interior é todo preenchido. Então, este aqui é o modelo de Dalton. Ele teve alguns acertos, mas também teve alguns erros, mas esses erros fizeram que outros cientistas pudessem estudar e descobrir. Então, vamos agora para outro modelo atômico. Depois que Dalton iniciou seus estudos, surgiram algumas questões, né? Por exemplo, Vesalius, que tem no livro de vocês na página 79, que eu quero que vocês deem uma lida depois, ele afirmou que existia carga elétrica no átomo, ou seja, o átomo ele não era neutro, né? Digamos assim. Não existia carga positiva, nem existia carga negativa. Então, ele foi um dos primeiros a afirmar isso. Ele também ajudou na questão das substâncias compostas. Como o Dalton tinha dito que a água era HO, ele estudou, fez os cálculos, né? E consertou essas substâncias e ele identificou que a água, a sua fórmula era H2O. Também fez os símbolos, certo? Os símbolos dos elementos, como eu tinha falado para vocês, Dalton, ele fez um desenho para cada átomo. Isso aí seria muito difícil para a gente aprender, né? Qual seria o desenho para cada átomo. E Vesalius, ele fez
a codificação, a simbologia através de letras e números, que é o que a gente conhece hoje, que é o BR, é o CL, é o NA, que representam os elementos químicos de uma forma bem mais simples e mais fácil. Ok? Então, Berzelius, ele contribuiu muito com essas questões. Crookes, ele contribuiu muito na parte das cargas negativas e das cargas positivas. E Stoney, ele contribuiu muito com a pesquisa do elétron, que foi de grande importância aí, sendo de grande importância para os modelos que viriam a seguir. Thomson, ele propôs a existência de carga positiva no átomo, ele acertou nisso aí. Já tinham constatado que existia carga negativa, né? E ele propôs também a presença de uma carga positiva. E as cargas negativas tinham uma massa bem menor. Ele também acertou nisso aí. Depois nós veremos como o elétron ele pesa bem menos, tem a massa bem inferior aos prótons e aos nêutrons. E ele afirmava que o átomo, né, o modelo atômico que ele sugeria era uma esfera maciça, de carga positiva, ou seja, essa parte aqui toda é positiva, e nela estariam incrustados cargas negativas, dando o nome desse modelo pudim de passas por se parecer com um, certo? Então, o modelo de Thomson seria uma esfera maciça, também não existia espaços vazios, seria essa esfera positiva e nela estariam contidos cargas negativas. Thomson, ele contribuiu muito, né, em afirmar que existia carga positiva e negativa. Então, outro cientista, chamado Rutherford, ele decidiu investigar a presença dessas cargas positivas e negativas. O experimento dele é bem interessante. Esse aqui foi um dos modelos que contribuiu demais para o modelo de átomo atual que nós temos, certo? Ele fez o quê? Ele pegou uma folha de ouro, certo? Por que uma folha de ouro? O ouro ele tem a capacidade de ficar muito fino, de formar uma folhinha bem fina e resistente. Então, por isso que ele pegou esse material. Aí ele lançou partículas alfa, que essas partículas elas são positivas. Ele lançou com um aparelhozinho que ele tem lá, tem até um modelo no livro de vocês, certo? Lá na página 83, ele lançou essas cargas positivas aqui, nessa folha de ouro, e ele observou que 99% dessas partículas, elas atravessavam a folha e 1% desviava, voltando quando encostava aqui na folhazinha de ouro. O que acontecia? O que ele supôs que acontecia? Ele imaginou que o átomo ele tivesse espaços vazios, muito espaço vazio, né? E grande parte das partículas positivas passariam entre esses espaços vazios. E somente no meio do átomo, no centro do átomo, que seria positivo, que essa partícula aqui positiva, esse raio aqui positivo iria desviar. Porque, como nós sabemos, cargas com o mesmo sinal, elas vão se repelir e cargas com sinais opostos, elas vão se atrair. Se o núcleo estava desviando essas cargas, significa que o núcleo era positivo, já que as partículas, os raios lançados lá na folha de ouro eram de carga positiva. Então, quando batesse aqui no núcleo, ele iria voltar, iria repelir. E no caso aqui, quando ele passasse muito pertinho do átomo, ele iria desviar, porque iria ter uma repelição menor, no caso. E muitas delas passariam direto, então ele constatou que o átomo tinha bastante espaço vazio, e essa afirmativa estava correta. Então, ele afirmou, né, com esse experimento, que o núcleo é positivo e maciço e tem prótons e nêutrons, prótons positivos, e os nêutrons são partículas que não têm carga. Por que ele conseguiu chegar a essa conclusão? Devido ao peso do átomo. Ele concluiu que só prótons e elétrons não daria o peso
que um átomo possui, a massa, né? No caso, que um átomo possui. Então, ele concluiu que no centro do átomo também existia partículas sem cargas, ok? E na eletrosfera, existiam os elétrons que se movimentavam ao redor do núcleo. O modelo de Rutherford, então, seria desta maneira: prótons e nêutrons, né? No núcleo, certo? Prótons e nêutrons ficaria no núcleo, teria bastante espaço vazio, certo? E os elétrons ficariam na eletrosfera, girando ao redor do núcleo. Esse modelo de Rutherford foi chamado de sistema planetário, por se parecer com um, né? Que seria o Sol e os planetas girando ao redor, ok? Embora o modelo de Rutherford ele fosse muito bom, surgiu algumas incompreensões. Como que essas cargas positivas não iriam ser atraídas por essa carga negativa? Como é que o átomo ele ficaria desta maneira se tem uma atração entre as cargas positivas e negativas? Aí veio o Bohr para aprimorar o modelo de Rutherford e ele, com vários estudos, né, ele afirmou que os elétrons ocupam níveis de energia ou camadas eletrônicas, certo? O átomo, né, ele tem um núcleo e ao redor dele tem várias camadas. Hoje em dia são conhecidas 7 dessas camadas, que a gente chama de níveis de energia, e os elétrons estariam dispostos nessas camadas, girando ao redor do núcleo. Por que ele chegou a esta conclusão? Alguns experimentos que eles fizeram, eles observaram que o átomo ele liberava energia e absorvia também, liberando sua luz em forma de colorida, muitas vezes no caso. Por exemplo, nós temos os fogos de artifício, nós temos aqueles materiais que brilham no escuro, interruptores, controles de TV, que eles brilham no escuro. Essa foi uma das explicações para Bohr chegar aqui, né? E com os estudos ele observar que existem camadas no átomo e que cada camada dessa possui um nível de energia. Por exemplo, as camadas que estão mais perto do núcleo, elas têm energia menor, devido à atração que existe entre a carga positiva e a carga negativa. Já os que estão mais distantes, eles têm energia maior, porque estão afastados da carga positiva, fazendo com que esses níveis, quanto mais afastado do núcleo, maior seja o nível de energia. Aqui eu tenho o exemplo de 2 átomos, lembrando que aqui forma um círculo todo, é porque eu só fiz a metade, certo? Aqui nós temos o átomo, o núcleo e os elétrons em suas órbitas. Aqui eu tenho um elétron no seu estado fundamental. Ele vai receber energia e, como ele recebeu energia, ele vai saltar dessa órbita para essa aqui, que tem mais energia. Ou seja, ele vai ficar com a energia maior do que ele tinha. Aí nós dizemos que este átomo ele está excitado porque ele está com bastante energia. Ele não estava com sua energia normal, com sua energia constante, que é a energia que ele está no estado fundamental. Quando ele para de receber essa energia, ele vai voltar para o seu estado fundamental, que o seu lugar não é aqui, né? É nessa órbita aqui. Então, quando ele volta, ele vai liberar essa energia. Essa energia pode ser liberada em forma de luz, né? No caso que nós veremos mais adiante, como, por exemplo, eu falei com os fogos de artifício, com os interruptores, com aqueles materiais que brilham no escuro. Então, pessoal, esse modelo aqui, Rutherford-Bohr, ele é, digamos assim, o mais aceito. Ainda tem outros modelos que explicam outras questões, mas esse modelo de Rutherford-Bohr, ele contribuiu demais para nós termos uma noção de como é o átomo, certo? E saber várias propriedades.
revisem novamente no livro de vocês, tem todo o conteúdo desses cientistas, desses modelos, e façam a atividade que está lá no Aluno Online. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp ou pelo Instagram da Química. Tenham uma boa tarde.